feche os seus olhos e peça para que o Espírito Santo essa noite fale com você. Peça para que o Espírito Santo revele ao seu coração e ao seu entendimento a palavra e a vontade dele. Peça para que ele fale ao seu coração de maneira sobrenatural. Pai, quero te agradecer pelo seu amor e pela sua infinita bondade. Obrigado por nos reunirmos aqui hoje e eu oro e peço, Senhor, revela mais da sua presença ao nosso coração. Revela mais das suas palavras ao nosso coração nessa noite. Eu creio que cada irmão e cada irmã que o Senhor trouxe aqui, eles vieram por causa do seu amor e da sua infinita graça. A minha oração hoje, Pai, o meu desejo é que o Senhor continue, Senhor, revelando e transbordando, Senhor, sobre o nosso coração a tua infinita bondade. Que a nossa mente, que o nosso entendimento hoje possa se abrir, Senhor, e que a gente venha a ser transformado por meio da sua palavra, que o nosso entendimento e que o nosso coração seja completamente mudado e moldado pela sua palavra. Oh, Espírito Santo, peça para que ele fale ao seu coração nessa noite. Peça para que ele transforme o seu ser através da palavra dele. É por meio da palavra dele que todas as coisas acontecem. Espírito Santo, queremos render a ti todo o nosso coração, todos os nossos pensamentos. Queremos render a ti todo o nosso ser, Senhor, e entregar a ti todo o nosso coração, toda a nossa adoração. Esperamos que o Senhor possa transformar, Pai, intimamente o nosso coração, os nossos pensamentos, a sua vontade, Pai. Oh, Espírito Santo, Tu és bem-vindo, Tu és bem-vindo. Glória a Deus. Amém. Feliz em ver vocês aqui. Confesso que eu estou empolgado com a palavra de Deus, amém? Que o Senhor me dê graça para transmitir a vocês tudo que o Espírito Santo colocou em meu coração essa noite. Glória a Deus, amém? Último culto aí, vocês foram bons na Bíblia, hein? Quero ver hoje. Gênesis capítulo 1, versículo 26, você que trouxe a sua Bíblia. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Gênesis 1, 26. Gênesis 1, 26. Todo mundo achou? Vocês que estão. Quero ver vocês craque na Bíblia, hein? Gênesis capítulo 1, verso 26. Diz assim, ó. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais, sobre os grandes animais, né, de toda a terra, e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. O verso 27. E criou o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou, homem e mulher, esses o criou. Amém? Então nesse versículo que a gente está lendo aqui, Deus criou o homem e a mulher, a sua imagem, a sua... olha o 26, o comecinho. Então disse Deus: façamos o homem. Vê que está no plural, façamos. Pai, Filho e Espírito Santo está aqui na criação do homem. O homem é feito de espírito, alma e corpo. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então a gente foi criado à imagem e semelhança de... Quero que vocês prestem atenção depois do ponto aí, ó. Se tiver diferente na Bíblia de vocês, um pouco diferente, a tradução que estou usando é NVI, mas a Thaís está colocando aqui para vocês acompanhar. Ponto. E domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre os grandes animais de toda a terra. Então fala assim: Deus me criou a tua imagem e a sua semelhança. Então a gente foi criado a imagem e a semelhança de Deus. Então os mesmos atributos que Deus tem, nós seres humanos temos também. Glória a Deus. Óbvio que não na sua totalidade, amém? Mas quero que vocês guardem essa palavrinha aí, ó, domínio. Tá vendo, ó? E criou Deus o homem à sua imagem, os criou... O 26, Thaís, por favor. Ó. Conforme a nossa semelhança, ponto. Presta atenção, guarda essa palavra. Domine. Fala assim, domine. Domínio. Então, ó, a Bíblia fala que Deus criou eu e você para funcionar como Deus. Amém? Aqui na Terra. Deus é o governante do universo. Deus cria o planeta Terra. Cria o homem. Ó, na criação, Deus cria todas as coisas. E no sexto dia, Ele cria o homem. Quando Ele cria o homem, Ele dá o governo. Fala assim, governo. Domínio. Autoridade.
Ele dá uma autoridade para o homem e diz, ó, tome conta de tudo aquilo que eu criei. Amém? Glória a Deus. Então a gente foi feita a imagem e semelhança dele, e a gente recebeu dele poder e autoridade, direito legal de governar, de exercer, de administrar tudo aquilo que Deus criou. Amém? Glória a Deus. Compreendem de maneira simples? Verso 27, ó. Criou o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou. Então eu e você se você, quando você chegar no céu, você não vai ver um homem com rabo, você não vai ver nada disso aí, um ser abstrato. Você vai ver um homem igual a mim, igual a você, porém glorificado, amém? Que é Cristo. Quero que vocês vão no 28 agora. E Deus os abençoou e disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem. Tá vendo? Ó? Encham a terra e a subjuguem. Enche quer dizer, tenham filhos e governem sobre a terra. Subjuguem a terra. Olha o verso 28 de novo. Domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que se movem pelo planeta Terra. Então Deus cria o homem e dá para ele o planeta Terra. E daí ele não só dá o planeta Terra, mas ele dá o domínio, o controle sobre a criação para o homem. Amém? Glória a Deus. Ó, o comecinho do versículo 28. Ó. E Deus os abençoou. E disse-lhes: sejam férteis. Amém? Então, o desejo de Deus é que naquele tempo, que a humanidade se espalhasse e se multiplicasse sobre a terra. Glória a Deus. Amém? E que crescesse o domínio de Deus. Ó, qual que era o coração de Deus? Qual que era o plano original? O que a gente está lendo aqui é antes do homem cair, no pecado. Amém? Então, qual que era o plano original de Deus? Que o mundo fosse governado pelos seus filhos, seres criados à sua imagem e à sua semelhança. E tudo seria pleno. Amém? Tudo seria bom. Fala assim, o governo de Deus sobre a terra. Glória a Deus. Sobre o planeta Terra. Mas acontece aquilo que você sabe, o homem caiu, o homem cai. Glória a Deus. Vai em Salmo 115, 14, a gente já vai falar da queda. Quero que vocês entendam isso. Então fala assim, Deus me criou originalmente com domínio. Amém? Salmo 115, versículo 14. Salmo 115, verso 14. Salmo 115, 14. É importante que você vá bem devagarzinho. 115, 14, para que você compreenda. À medida que você compreende a palavra de Deus, o nosso entendimento é transformado. Glória a Deus. Amém? Salmo 115, verso 14, ó. E o Senhor os multiplique a vocês e aos seus filhos. Está vendo? A mesma bênção do que a gente leu no verso 28. Verso 15. Sejam vocês abençoados pelo Senhor, que fez os céus e a terra. A mesma coisa que a gente acabou de ler em Gênesis. Só que olha o verso 16. Os mais altos céus pertencem ao Senhor. Quer dizer, Deus está lá no céu, no paraíso. Vírgula. Mas a terra ele confiou ou na Bíblia de vocês pode estar escrito, mas a terra ele confiou aos filhos de Adão. Amém? Então os céus são de Deus e a terra ele confiou aos... Que homens são esses? Nós. Amém? Glória a Deus. Eu vou só passar bem rápido sobre isso. Hoje eu e você vê o homem tendo domínio sobre os animais, sim ou não? Você não vê os animais no zoológico? Sim ou não? Um exemplo, o homem criou um instrumento, uma arma, e o instrumento que ele criou, ele consegue caçar, ele consegue, um exemplo simples, ele criou um instrumento que ele consegue montar o cavalo e guiar o cavalo para onde ele quer, sim ou não? A rédea. Você vê, são coisas simples que Deus criou, que na verdade é uma coisa que Deus estabeleceu, e a partir de coisas simples que o homem criou, o homem consegue estabelecer domínio. Amém? Glória a Deus. Então fala assim, domínio. O homem tinha o domínio. O homem tinha o domínio. Amém? É como, vou dar um exemplo para vocês, quero que isso fique claro no coração de vocês, porque esse era o plano original antes da queda. Amém? Então qual que era o desejo de Deus? Que ele pudesse ter comunhão comigo e com você, no caso ali Adão, que ele tivesse íntima e profunda comunhão com Adão, Deus estaria em intimidade com Adão, e Adão tomaria de conta, Adão administraria todas as coisas que Deus criou. Amém? A Bíblia fala que Deus colocou Adão ali para cuidar do jardim. Era um trabalho, mas diferente do trabalho que a gente conhece hoje, amém? A palavra trabalho que a gente conhece hoje vem do tripalo, que significa tortura. Não é o que a gente conhece hoje, amém? Então o homem tinha um certo trabalho antes da queda, só que era diferente. Amém? Glória a Deus. Compreenderam? Bem simples. Estou falando para vocês aqui o plano original, antes da queda. Então o desejo de Deus era viver em comunhão.
A Bíblia fala que todo dia às 6 horas da tarde Deus descia no jardim para conversar, para ter comunhão com o homem. E ali o homem conversava com Deus, o homem via Deus, e o homem não tinha, quero que vocês tenham ideia. O homem não tinha pensamentos maus, o homem não tinha sentimento de tristeza, o homem não tinha sentimentos de medo, o homem não acordava triste. Hoje eu estou triste, hoje eu estou mal, não quero ir para a igreja, não quero levantar da cama, não quero fazer nada. O homem não tinha ira, não tinha raiva, não tinha ódio. O homem era pleno, fala assim, pleno. O homem era completo por causa da presença de Deus. Glória a Deus, amém? E nessa ilustração aqui, na verdade essa história real, né, aparece o diabo. Quero que vocês prestem atenção. Quando o homem caiu, o homem pegou aquilo que Deus deu para ele e entregou pro diabo. Deus deu autoridade e o governo para ele sobre toda a terra. Vou dar um exemplo para vocês. É como um patrão, ele tem uma empresa e ele fala assim, eu vou sair, eu vou viajar, um exemplo. Eu vou deixar aqui a minha empresa e a chave da minha empresa aos seus cuidados. No caso, ele não fala para um funcionário, ele fala para um filho. Meu filho, eu vou sair e tudo aqui agora, a sua palavra é a minha palavra. Você vai me representar aqui, eu vou estar distante. Foi isso que aconteceu, amém? Então o diabo não podia entrar ali no jardim e tomar a força, a autoridade do homem. Ele não podia, porque já tinha sido estabelecida por Deus, amém? Vou dar um exemplo simples. É como alguém chegar na sua casa hoje e falar, essa casa aqui é minha, sai dela. Não tem como, porque legalmente você é o dono, amém? Glória a Deus. Então o diabo estava lá arrumando um jeito de tentar entrar, só que ele não poderia entrar e tomar força. O que ele faz? Ele faz o homem, fala assim, ele faz o homem, presta atenção, igreja, essas palavras, porque no final vocês vão entender. Ele faz o homem consentir com ele. Quando ele faz o homem consentir com ele, ele pega aquilo que Deus deu a ele, o homem pega o que Deus deu e dá de mão beijada pro diabo. A Bíblia fala que a Eva e Adão é tentado, a Eva e Adão come o fruto, e uma das consequências que acontece, a primeira, acredito que a pior, é o homem ser desligado da comunhão com Deus, ser separado de Deus. E outra também que é horrível, que é o que a gente vai falar hoje, o homem perde o domínio. O homem perde o domínio. Igreja, eu quero que vocês entendam isso. O domínio não é só uma coisa que ele tinha, mas era um lugar de autoridade que ele estava. Amém? Glória a Deus. Quando vocês já leram o livro de Jó, já ouviram uma pregação sobre o livro de Jó, a Bíblia fala que Satanás foi diante de se apresentar, sim ou não? Mas o que o diabo estava fazendo ali? A Bíblia fala que houve uma reunião no céu, os seres, acredito que dos outros mundos que Deus criou, estavam todos ali, e de repente Satanás aparece ali. Aí a Bíblia fala que Deus fala, onde você vem? É de passear na terra e de rodear por ela. Aí Deus dá o testemunho de Jó, tem visto meu servo Jó? Homem íntegro e fiel. 2 vezes o diabo vai lá, por que ele pode entrar lá? Por que ele vai lá? Porque aquele lugar era de Adão. Só que Adão entregou para ele. Então, Deus não quebra aquilo que ele mesmo estabeleceu. Então o diabo, pensa assim, como se eu estivesse sentado aqui, cada um de vocês representa o mundo que Deus criou. De repente chega o diabo. Mas o que esse daqui está fazendo aqui? Ele não foi expulso do céu? Quando o diabo fala, eu vim de rodear a terra, ele estava falando, eu vim lá da terra, o lugar que eu governo, o lugar que eu domino. Quer dizer, o lugar que era do seu filho Adão, mas que ele entregou para mim. Glória a Deus. Então fala assim, quando o homem pecou, ele perdeu o domínio. Ele perdeu o domínio. E aí vem a tristeza, o pecado entrou, e aí a bagunça, como a gente conhece hoje, amém? Glória a Deus. Vai em Lucas 4:5. Vou mostrar para vocês aqui o diabo de novo, mostrando, tentando a Jesus. Lucas capítulo 4:5. Esse de Jó aparece no Antigo Testamento, agora em Lucas a gente vai ver aqui. Lucas capítulo 4, versículo 5. Aqui é a tentação de Jesus, mas a gente vai focar especificamente nessa tentação aqui, Lucas 4:5. O diabo levou a um lugar alto, Jesus estava 40 dias de jejum. O diabo levou a um lugar alto e mostrou-lhe num relance todos os reinos do mundo. Jesus estava em jejum, se consagrando a Deus, o diabo tentou ele. A primeira tentação, transformar essa pedra em pão. A segunda, ele pega o de Jesus, leva num lugar bem alto e dá uma visão para ele. Mostra todos os reinos da terra. Mostra tudo para ele. Quero que vocês prestem atenção no verso 6 agora. Se tiver diferente, não, olha aqui a tradução. E ele lhe disse, lhe darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque a mim foi
Glória a Deus. Então ele está falando assim, ó. Eu posso dar a quem eu quis, porque é meu. Adão, quando falhou, quando rejeitou a Deus, quando ele pecou, igreja, ele não só pecou, ele consentiu com a rebelião que o diabo estava fazendo. Ele entregou aquilo que Deus deu a ele, ao diabo. Ele perdeu a posição, ele perdeu aquele lugar de domínio que ele tinha. E o diabo agora passou a ser o dono dessa autoridade. Vou ler de novo o verso 6. E eu lhe darei toda a autoridade sobre ele e todo o seu esplendor, porque a mim foi dado, e posso dá-los a quem eu quiser. Verso 7. Então se me adorares, tudo será seu. Eu não quero falar sobre isso hoje. Vocês vêm na Santa Ceia, hein? O Espírito Santo está me dando uma palavra para pregar a Santa Ceia. Eu estava empolgado, queria falar hoje, mas vai ser. O diabo aqui estava querendo dar a Jesus um caminho mais fácil. Glória a Deus. Jesus sabia que ele tinha que vir para morrer. Eu quero que vocês entendam isso, igreja. Se Jesus vem e morre, que nem ele fez, melhor usar o exemplo ao contrário. Se Jesus não morre e ele adora, que se dobre, adora o diabo, ele ia até tomar autoridade de certa moda, mas seria de maneira, não seria a vontade do Pai, não cumpriria a vontade do Pai. É um atalho. Sabe quando você tem que ir para o lugar e você pega um atalho para chegar mais rápido? Só que aquele atalho seria, vamos dizer assim, não estaria de acordo com o coração do Pai. Compreende? Glória a Deus. Qual que foi a tentação aqui? Não foi só receber o poder sobre o mundo, mas o diabo estava dizendo para ele aqui de maneira indireta: você não precisa sofrer para que você tome de volta a autoridade. Ela é minha. Se você se dobrar aqui, eu te devolvo, eu te dou. Estão entendendo? Mas Jesus foi e glória a Deus pela fidelidade dele. Verso 8. E está escrito: adore o Senhor seu Deus e só a ele preste culto. Então, Jesus rejeitou a oferta. Ali a tentação, né, que o diabo fez a ele. Só que Jesus sabia que ele ia precisar morrer. Do mesmo modo que Adão, Deus delegou uma ordem a Adão não coma desse fruto. Jesus sabia também que estava ordenado a ele passar pela morte, pelo sofrimento. E esse sofrimento ia garantir para mim e para você hoje o direito legal de poder entrar diante da presença sem culpa nenhuma dos nossos pecados. Fala assim: Jesus nos trouxe de volta o que Adão perdeu. Eu já preguei aqui para vocês outra hora que Adão perdeu a comunhão com o Pai, e agora eu estou pregando para vocês que Adão perdeu o domínio. Quando Jesus vem na cruz, ele morre, ressuscita, ele traz de volta o domínio. Vai em Romanos, capítulo 5, versículo 12. Romanos 5:12. Romanos 5:12. Ô Thaís, põe essa versão NVB pra gente ler. Pedi pra Thaís colocar uma versão aqui ainda mais clara para vocês entenderem. Amém? Romanos 12, Quando o pecado entrou no mundo por meio de um homem, o pecado entrou na raça humana inteira por causa de Adão. O pecado dele trouxe consigo a morte a todos os homens, porque todos pecaram. Pensa assim, a atitude de Adão trouxe uma consequência sobre toda a humanidade. E não havia o que eu e você como ser humano pudesse fazer. Amém? Vai no verso 15 agora. Esse capítulo inteiro fala disso, mas a gente vai rápido para não tomar tanto tempo. E também não há comparação entre o pecado de Adão e o perdão de... Adão pecou, sim ou não? Foi ruim o que ele fez, sim ou não? Trouxe grandes consequências, sim ou não? Mas o que Jesus fez, o perdão de Deus em Jesus é infinitamente maior. Esse que o versículo 15 está dizendo, não há comparação entre o pecado do homem e o perdão de Deus. Pois este único homem, Adão, trouxe a morte para muitos por meio do seu pecado. Porém, esse outro homem, Jesus Cristo, trouxe o perdão para muitos por meio da graça divina, ou da graça de Deus. Então Adão pecou, falhou, caiu. Mas o que Jesus Cristo fez é infinitamente superior ao que Adão fez. Amém? Glória a Deus. Quantos de vocês entregou sua vida para Jesus? Então fala assim: eu estou debaixo das consequências do segundo Adão. Qual que é a consequência do primeiro Adão? O pecado. E o salário do pecado é Mas o nosso Adão, ele já amou? Então eu e você
não pode mais não pode mais morrer. Eu e você não pode. Igor, mas um dia eu vou morrer. Não, um dia o seu corpo físico vai parar de funcionar. Mas quem você é em essência não pode deixar de existir. Porque você tem a essência da vida morando dentro de você. Você tem o doador da vida, o Espírito de Deus. Estão entendendo? Qual que era a consequência do segundo Adão? Do primeiro Adão, melhor dizendo, a separação de Deus. Você pecou, você não pode falar com Deus. Deus não, ainda que Deus queira, Deus não pode te receber na presença dele, porque Deus é justo, e em você há culpa e pecado. Mas a Bíblia fala que o sangue do segundo Adão nos purificou de todos os nossos pecados. A Bíblia fala que eu e você pode entrar ousadamente na presença de Deus, sem medo da condenação, sem medo da culpa, porque todos os nossos pecados foram perdoados. Estão entendendo? Então o negócio não é virar crente, o negócio não é vir para a igreja somente. É óbvio que você tem que vir para a igreja, amém? Mas eu estou falando assim, você tem que compreender na palavra aquilo que Cristo fez, aquilo que Deus fez em seu favor. Amém? Glória a Deus. Vou ler o 16. E existe uma diferença entre a dádiva de Deus e o pecado de um só homem. O que é dádiva? A palavra dádiva fala de presente, de algo que você não fez para merecer, mas Deus te dá Deus dá gratuitamente. Por isso que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Por um só pecado veio o julgamento que trouxe a condenação, mas a dádiva veio de muitos pecados e trouxe a justificar. Quer dizer, um só pecado condenou todo mundo, e agora os pecados de todo mundo foi colocado sobre um só homem e trouxe perdão para todos. Glória a Deus, para todas as pessoas. Olha o verso 17. Glória a Deus por esse versículo. Olha o versículo 17. O pecado de um único homem fez com que a morte reinasse. Fala assim, reinar. Reinar é o mesmo que dominar, sim ou não? Reinasse sobre todos. Porém, todos quantos receberam o presente divino e a graça, a dádiva da justiça, reinarão em vida. Então, peraí, eu e você, em Adão, a gente estava debaixo do jugo do a gente estava escravo. O que é um escravo? Tem um senhor sobre ele. Quer dizer, o pecado era nosso senhor, mas a Bíblia fala que agora mudou, eu e você em Cristo. Agora nós temos uma coisa, que é a graça divina, a graça de Deus, que nos dá condição de reinar sobre o pecado. A palavra reinar aqui é a mesma coisa que dominar sobre o pecado, e não ser mais dominado por ele. Glória a Deus. Só esse versículo aqui dá para ficar uns dias com vocês aqui, ó. Fala assim, a graça me deu poder para reinar. Reinar onde? Em vida. Por causa deste único homem, Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Estão compreendendo? Estou indo bem devagar. Vai no verso 19 agora. Portanto, assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim por meio da obediência de um homem só, muitos serão justificados. Então, por causa da desobediência de Adão, todo mundo pagou o preço, pagou o pato. Só que por causa da obediência de Jesus, todos nós fomos recompensados. É por isso que Deus te dá a salvação e ela não depende de você. Deus dá a salvação para você e não depende de você para que você seja salvo. Porque a Bíblia fala que a salvação é um presente é gratuita. Sim ou não? Está escrito em Efésios capítulo 2, versículo 8. A salvação, ela é um dom, ela não vem de você. Ela é de graça te dada. Ela é conquistada pelo sacrifício de Jesus. Glória a Deus, vocês entenderam. Vamos ler o 21 agora, para a gente encerrar essa parte. Primeiramente o pecado reinou. Está vendo a palavra reinou aqui? Fala de dominar. Quer dizer, a Bíblia fala que o diabo usava o pecado para dominar sobre os homens. E os homens tinham medo da morte. Então os homens viviam escravizados pelo pecado e pelo poder do diabo, e não podia fazer nada. Primeiro o pecado reinou sobre todos os homens e os levou à morte. Mas agora reina em seu lugar a graça de favor divino, pela justiça, e como resultado, a vida eterna por meio do nosso Senhor Jesus. Então o fato de você ter a graça de Deus sobre a nossa vida agora, significa que você vai herdar a vida eterna. Assim como a gente reinou a morte que veio por meio de Adão, eu e você agora
pode ter, sabe, você pode estar sentado aí e com o coração em paz. Que se você fechar o olho aqui agora, você vai se encontrar diante de Deus. E você não vai se encontrar diante de Deus para Deus te punir, para Deus olhar para você e falar, você fez isso, não. Deus vai te receber com alegria e por causa que os seus pecados foi perdoado pelo Filho dele, pelo derramamento do sangue do Filho dele. Amém? Glória a Deus. Quantos gostaria de conhecer o Senhor? Levanta a mão. Eu sei que tem pessoas que têm medo de morrer, né? Eu não quero morrer. Pô, eu quero ir pro céu. Mas para ir pro céu, primeiro tem que passar pela morte, sim ou não? Se Jesus não voltar antes. Glória a Deus. Amém? Quero que vocês vão lá em Mateus capítulo 28, verso 18. Mateus 28, 18. Mateus 28, 18. Ó, o que a gente vai ler aqui agora é Jesus. Jesus já passou pela morte, pela crucificação e pela ressurreição. E ele está junto dos discípulos aqui. Aqui o que a gente vai ler é a grande comissão. É a missão que Jesus dá a todos. Fala assim, a todos. Então é para você também, não é só para o pastor, amém? A todos. A grande comissão é o título. Talvez não esteja escrito na Bíblia de vocês. Mas eu quero que vocês se concentrem no versículo 18. Mateus 28, 18. Então Jesus aproximou deles e lhe disse: foi-me dado toda a autoridade no céu e na... Foi-me dado todo o domínio, toda a autoridade, todo o poder no céu e na... Esse domínio, essa autoridade estava com quem? Com quem? Lá no começo. Com Adão, sim ou não? Adão entregou para o dia. E Jesus fez o quê? Tomou de volta. E agora está com quem? Está com você. Essa autoridade está com quem? Eis que é me dado. Só pode te dar quem? Quem tem. Então a morte e a ressurreição dele fez ele tomar de volta. Eis que é me dado agora o governo, o domínio do planeta Terra que foi pedido por Adão. E agora eu dou a vô. Ó. Então Jesus se aproximou deles e disse: foi-me dado toda a autoridade no céu e da terra. 19. Portanto vão e façam discípulos em meu nome, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito, e ensinando a obedecer, a seguir tudo o que lhes ordenei. E estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Jesus está aqui agora, sim ou não? O Espírito Santo está aqui. Por causa do Espírito Santo Jesus está. Mas a pessoa de Jesus está lá no céu. Só que Jesus comissionou eu e vou. Jesus disse basicamente assim, palavras simples: vá lá e com a minha autoridade, com o meu poder, tome de volta o planeta Terra. A igreja, eu e você aqui, a gente está trabalhando. O reino de Deus está... Lembra que ele disse? Se arrependei-vos, né? Pois é chegado o reino de... O que é o reino? É chegado um novo domínio, um novo governo sobre o modo de vida dos homens. Agora o reino das trevas é expulso. A Bíblia fala que quando você aceita Jesus, você é tirado do governo das trevas e levado ao reino da luz. O que ele disse é basicamente isso: eu vou para junto do Pai, para que o Pai prepare as coisas para que eu venha em plenitude. Mas enquanto eu não vim, a missão está com vocês. Vocês têm poder e autoridade no meu nome para repelir os demônios, curar as enfermidades, ressuscitar os mortos e proclamar, anunciar, salvar aos homens. Estão entendendo? Então fala assim: o domínio foi me devolvido. Igreja, pega isso no seu coração. Fala assim: o domínio foi me devolvido. A autoridade foi me devolvida. Eu sei que talvez vocês não pensem em pregar para as pessoas, mas vocês vão entender o porquê é importante vocês entender de maneira pessoal. Essa autoridade foi te devolvida. Amém? Basicamente o que aconteceu aqui com o domínio do diabo, eu e você já não tinha mais certo poder e decisão pelas nossas escolhas. A gente tinha uma influência maciça e massiva pelos poderes das trevas. Mas agora Deus, através de Cristo, te devolve a liberdade, o domínio, o poder sobre. Vocês vão entender. Amém? Glória a Deus. Quero que vocês vão agora em Apocalipse, para a gente encerrar essa parte. Apocalipse, capítulo 1, versículo 18. Para que vocês compreendam que Jesus tem todo o poder. Apocalipse, capítulo 1, versículo 18. Apocalipse, o último livro da Bíblia, amém? Aqui é João tendo a revelação, a visão de Cristo. A gente vai se concentrar nesse versículo 18, ó. Aqui é Jesus falando: sou aquele que vive, estive morto, mas agora estou
vivo para todo sempre. O que ele está dizendo? Eu venci a morte. Exclamação. E tenho as chaves da morte e do Hades, ou as chaves da morte e do O que ele está dizendo? Agora todo o poder e toda a autoridade está comigo. Quero que vocês vão agora em Apocalipse, ainda no capítulo 3, no verso 7. Aqui é Jesus falando a uma das igrejas, a carta a uma das igrejas. A gente vai ler só o verso 7. Aqui ele está mostrando a autoridade que ele tem sobre tudo, sobre todos. A autoridade de Jesus não é só sobre aqui. Ele tem autoridade nos céus, onde está Deus Pai, os anjos e os seres celestiais. Aqui na terra, onde governa os homens. E no inferno, onde estão os demônios e o diabo, amém? Então é nos todos os mundos. Glória a Deus. Verso 3. Perdão, capítulo 3, verso 7. O anjo da igreja em Filadélfia escreva. Essas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro. As palavras de Jesus. Que tem a chave de Davi. Fala assim, a chave. Aqui é o domínio, é a autoridade. Ele tem a chave. Quem tem a chave faz o que? Ele abre e ele... Mas só quem tem a chave pode ser. Olha o que ele diz. O que ele abre ninguém pode ver. E o que ele fecha ninguém pode Glória a Deus. Amém? O que ele disse para Pedro? Jesus conversando com Pedro. Estava sentado assim os apóstolos. Igual vocês estão sentados. E Pedro falou assim, Jesus, mas as pessoas estão dizendo que você é o Elias, que você é o profeta, que você é... Aí Jesus falou, tá bom. Mas e vocês? Quem diz que eu sou? A Bíblia fala que Pedro recebe a revelação no Espírito e fala assim, tu és o Cristo, Filho de Deus. Aí Jesus vira para ele e fala, Pedro, não foi carne e não foi sangue que te revelou. Foi meu Pai que está E sobre esta pedra edificarei a minha Sobre essa revelação da minha natureza divina que você teve, eu vou construir a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecer. E eu vos darei as chaves do reino dos céus. Para que o que vocês ligar na terra seja ligado Com quem dá essa chave hoje? Com a igreja. A igreja de Cristo tem poder na terra. A igreja de Cristo na terra é o órgão que representa a Deus. Sim ou não? Quando você tem uma causa trabalhista, você vai num juiz, sim ou não? Ali tem um órgão específico que toma conta disso, sim ou não? Tem um departamento. O departamento de Deus aqui na terra é a igreja. Quando você está atribulado pelos demônios, você vai aonde? Por que você vai na igreja? Porque você sabe que aqui na igreja você vai encontrar o domínio e o governo É completamente diferente de como vivem as pessoas desse mundo. Porque aqui vigora, aqui instaura uma lei que é do céu. Lembra a oração de Jesus? Pai, que venha o teu reino e seja aqui na terra como é no céu. Então aqui na igreja é um ambiente, quando eu falo igreja, eu não estou falando somente ao lugar físico, mas o corpo de Cristo espalhado pela terra. É completamente diferente do mundo. Glória a Deus. Fala assim, a chave está com a igreja. E quem é a igreja? Essas paredes aqui? Fala assim, a igreja sou eu. A Bíblia chama você não de corpo de Cristo. A Bíblia chama você de membro do corpo de Cristo. Então, um é o dedo, o outro é o outro dedo, o outro é a mão, um é um braço, o outro é o pé. Mas um precisa do outro. E quem é a cabeça? Cristo. Quem tem toda a autoridade no céu e na terra? Cristo. Fala assim, Jesus, Ele vai me ensinar a andar na autoridade que Ele entregou para mim. Jesus conquistou a autoridade, o que Adão Ele deu para avô. Só que se você não souber usar, não vale de... Por isso que a Bíblia chama eu e você para crescer com tudo, na graça e no conhecimento de Cristo G. À medida que você ouve a palavra, você vai crescendo na graça e no conhecimento. A Bíblia fala que o Espírito Santo foi nos dado, foi nos entregue para que a gente conheça aquilo que foi nos dado gratuitamente por Cristo Jesus. Glória a Deus. Fala assim, autoridade. Eu não conquisto, eu recebo. E Deus vai confiando a você a autoridade à medida que você vai amadurecer e compreender. Glória a Deus, glória a Deus. Fala assim, a autoridade foi-me dada para que eu exerça domínio sobre a criação e expresse
Vamos lá, o amor de Deus aos meus irmãos. Então, uma autoridade tem que ser usada. Por exemplo, se chegar um bandido aqui e tem um policial, o policial vai usar a sua autoridade. Por exemplo, se ele dizer para e o bandido não parar, o policial vai tirar a sua. E quando ele atirar, ele vai estar usando o seu poder. Então a autoridade é quem ele é o que foi dado a ele. Ele diz: ei, para. E o bandido não para. O policial tira a arma e usa da força, sim ou não? Por isso que Jesus deu poder e autoridade. O que é autoridade? É o direito legal de exercer o poder. Legalmente eu posso estar exercendo glória a Deus. Amém? Por isso que a Bíblia fala que todo o poder pertence a Deus. Ele compartilha, mas todo o poder pertence a Ele. Glória a Deus. Amém? Amém? Então, Jesus nos deu, a gente leu na grande comissão aqui, uma autoridade e um poder capaz de transformar o mundo. Sim ou não? Amém? O mundo. Mas antes de transformar o mundo, antes dessa autoridade se manifestar no mundo em favor das pessoas, que é a autoridade diferente da autoridade da terra. A autoridade da terra é diferente, né? Ela oprime o homem. A autoridade de Deus é para que você sirva o seu próximo. Amém? O domínio de Deus não é para que você seja senhor, é para que você seja servo sobre o seu irmão. Amém? Glória a Deus. Aquele que era Deus não usurpou ser como Deus, antes humilhou-se a si mesmo e tomou a forma de servo. E Cristo Jesus serviu ao homem mesmo sendo o rei do universo. Glória a Deus. Humildade, fala assim, humildade. Glória a Deus. Amém? Estão compreendendo? Então, o Espírito Santo em você e o que Cristo fez por mim e por você nos conquistou um poder capaz de transformar o mundo. Mas antes Deus quer ensinar você a governar e a dominar sobre a sua vida. De maneira pessoal. Não tem como você colocar ordem no mundo se a sua casa pessoalmente está bagunçada. Quando eu digo casa, eu não estou falando só sua casa, que geralmente os que são homens aqui, os homens, fala assim, os homens são aqueles chamados por Jesus para governar, para exercer domínio sobre a sua casa. Glória a Deus. Amém? São sacerdotes. É Ele que leva a sua família a conhecer a Deus. É Ele que cuida, Ele que protege. E Deus está sobre ele, protegendo ele. Amém? Glória a Deus. Amém? Olha os homens dando risada aí. Mas o Espírito Santo é aquele que vai me ajudar a organizar a minha casa. Vou dar o exemplo do homem aqui, amém? Aí serve para a mulher também, glória a Deus. A gente vai falar do coração agora. Então, antes que você dê ordem para sua esposa, para o seu marido, governe a sua casa física. Primeiro o Espírito Santo quer instruir o seu coração. Porque se você não está bem aqui dentro, você falar algo, em vez de produzir a bênção, vai ferir, vai machucar. Amém? Óbvio que tem hora que tem que ser confrontado. Mas, em vez de produzir bons frutos, vai produzir discórdia, divisão. Amém? Por isso que primeiro é no coração. Corre lá agora. Gálatas 5:22. Gálatas 5:22. Fala assim, os frutos do Espírito. Quero que vocês entendam. Eu vou usar uma ilustração aqui bem simples para que vocês entendam. Gálatas 5:22. A gente vai ler o 22 em específico. Mas o fruto do Espírito o fruto de se ter a presença do Espírito Santo, a presença de Deus na sua vida eu costumo usar esse exemplo. A pessoa quando está possuída por demônios, ou quando está demônios na vida dela, como que ela fica? Cheia de ira, cheia de raiva, cheia de ódio, com depressão, com maus pensamentos, porque ela está Agora a pessoa que tem o Espírito, qual é os frutos de se ter o Espírito Santo? Mas o fruto do Espírito é o amor, a paz, a paciência, a amabilidade, a bondade, a fidelidade. Põe o próximo, Thaís, 23. A mansidão e o domínio. O domínio. Então, antes de dominar sobre o outro, você tem que aprender a dominar a si, a governar-se a si mesmo. Glória a Deus. Vou dar um exemplo para vocês aqui. Uma pessoa hoje, ela pode ir em um lugar que vende arma. Estou usando um exemplo de arma porque é coisa que tem influência sobre a vida da outra pessoa se você usar de maneira errada. Amém? Eu posso ir ali, numa loja de arma e comprar uma arma, simplesmente porque eu tenho dinheiro, sim ou não? Não. Eu tenho que fazer, se não me engano é o CAC, né? Você tem que fazer um curso
Vê se você está habilitado psicologicamente para poder usar. Porque aquela é uma autoridade. Perdão, aquela é uma autoridade. Aquilo é uma coisa que vai trazer risco, tanto para você quanto para o próximo, se você não tiver preparado. Outro exemplo simples. Tem como você pegar a chave do teu carro e dar na mão de uma criança, sim ou não? Hã? Por que não? Porque ele não está preparado para usar aquilo. Vocês estão entendendo? Fala assim, os frutos do Espírito. Igreja, se vocês anotar isso aqui, quando eu falo anotar, não só no caderno, mas no coração de vocês, vocês vão longe. Os frutos do Espírito, ele te habilita para que você viva todas as bênçãos que já foi conquistadas nas regiões celestiais. Eu vou dar um exemplo para vocês. Se uma pessoa que não tem o fruto do Espírito, Deus dá muito dinheiro a ela, o que vai acabar acontecendo com ela? Aquilo vai ser bom ou vai ser ruim? O dinheiro é uma coisa boa ou ruim? O dinheiro é neutro, sim ou não? Você pode usar para coisa boa quanto para coisa ruim. Mas se você não tiver o Espírito Santo, você vai acabar tendendo ao quê? À avareza, ao orgulho, ao egoísmo. Pensando em si, vai viver somente para os seus próprios prazeres e deleites. Você dificilmente vai pensar em alguém que está passando privações. Você não vai pensar no outro, você vai pensar em si. Vocês estão entendendo? Eu dei o exemplo do dinheiro também, porque o dinheiro é um certo... Dinheiro, arma, é tudo poder no mundo dos homens. Amém? A Bíblia fala que nenhum poder é dado se do alto não for concedido. Amém? Então tem certo tipo de coisa que algumas pessoas não podem ter, porque ela não está preparada. Igreja, se você deixar o Espírito Santo transformar, mudar o seu coração, tudo lhe é possível. Vocês estão entendendo? Tudo lhe é possível. Porque nada do que Deus te der, ou nada do que Deus fizer com você, vai ser para o seu ego, vai ser para o seu orgulho, vai ser para si mesmo. Vai beneficiar você e aqueles que estão ao seu redor. Jesus falou isso. Jesus falou assim, o reino de Deus, ele é semelhante a uma semente, um grão, que ele caindo cresce. E essa árvore se torna uma árvore muito grande. Quando essa árvore muito grande cresce, ela serve de aconchego para que os pássaros coloquem os seus ninhos. Quer dizer, aquilo que o Espírito Santo faz no seu coração, faz bem para você e para todos que estão ao seu redor. Glória a Deus. Compreenderam? Então, o que eu estou falando aqui fala de todos os frutos do Espírito. Hoje a gente vai se reservar a falar especificamente do domínio. Fala assim, o domínio próprio. O domínio próprio. Glória a Deus. O que é o domínio próprio? Dentro do que a gente vai falar, é você ter condições e a capacidade de dominar a sua própria natureza. Amém? Ixi, agora vai começar a pegar. Vai Provérbios 16, 32. Provérbios 16, 32. Fala assim, a palavra de Deus, ela me confronta para o meu bem. Provérbios 16, 32. É melhor o homem paciente do que o guerreiro, mas vale controlar o seu próprio espírito do que conquistar uma cidade. O poder que Deus nos deu é de controlar, melhor dizendo, de dominar o mundo. É sobrenatural. É milagre, é coisa sobrenatural, que é sobre-humana. Só que mais vale você ter a paciência, o domínio próprio, saber a hora certa de usar, do que você sair descontrolado. Estão entendendo? Glória a Deus. Amém? Eu tinha 7 aqui marcado, eu coloquei só 4 aqui. Vamos ver se vai dar tempo da gente ler os 4. Coloquei algumas coisas que você precisa ter para dominar a sua vida pessoal. O seu domínio próprio. Fala assim, o domínio próprio. Para você exercer o domínio próprio. Primeira coisa que você tem que dominar. Fala assim, dominar sobre o pecado. Agora vai pegar, Jesus. Corre em Romanos 6:11. Romanos 6:11. Romanos 6:11. Fala assim, dominar sobre o pecado. Se você não dominar sobre o pecado primeiramente, não adianta você ter domínio sobre o resto. Vocês estão entendendo? Glória a Deus. Fala assim, eu sozinho não consigo dominar sobre o pecado. Mas é como a gente leu lá, a gente recebeu a graça de Deus e ela nos habilita para dominar sobre o pecado. O que é dominar sobre o pecado, Igor? É conseguir viver de maneira que você não faz aquilo que desagrada a Deus. É possível, sim ou não? Sim. Humanamente falando, não é mas o próprio Deus providenciou meios para que isso seja Vou fazer uma pergunta para vocês aqui bem escandalosa. É possível ser perfeito, sim ou não? Eita.
Mas que perfeição você está pensando? A sua perfeição, a perfeição do homem ou a perfeição na perspectiva de Deus? A Bíblia fala que a perfeição na perspectiva de Deus, o homem que consegue controlar a sua língua, ele é Tá vendo? Então você precisa transformar a sua mente. Oi, já estou falando tudo aqui para você. Vamos lá, domínio, fala assim, domínio próprio. Primeira coisa, não me deixar levar pelo pecado. Amém? Pecado é tudo aquilo que você sabe que desagrada a Deus. É tudo aquilo que fere a Deus. É tudo aquilo que desagrada a Deus e você faz de maneira intencional. Amém? Tem pecados que você comete de maneira inconsciente, muitas vezes sem pensar. Mas tem pecados que é intencional. Você sabe o que você está fazendo. Amém? Até para esses pecados não intencionais, quando você está desenvolvendo o domínio próprio, você consegue viver de maneira melhor. Você consegue resistir e não ser levado. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá. Uma pessoa que é dominada por um vício, ela é Eu e o Jefferson, né? O Jefferson costuma brincar, né? O irmão Jefferson, vou falar porque ele me dá, né, a autoridade de falar isso aí. Ele falou, quando eu bebia antes, eu falava que eu podia parar a hora que eu quis. Sim ou não? Isso é o que toda pessoa que está viciada fala, sim ou não? Eu paro a hora que eu quis. Mas não é, ela já está dominada. Igreja, a Bíblia fala que o pecado ele escraviza Ele coloca a pessoa dentro de uma cadeia e ele dá a sensação que ela pode sair a hora que ela quer. Quando ela for se dar por conta, quando ela for cair em si, ela já está tão amarrada, tão envolvida por aquilo que ela já não consegue se libertar. Glória a Deus. Amém? Então fala assim, vícios, tentações. Então tudo que você sabe que você vai fazer de maneira intencional, que vai desagradar a Deus ou ferir o seu irmão, é Por isso que os mandamentos é amarás o Senhor teu Deus e o seu próximo como a ti. Então tudo aquilo que vai ferir a Deus e ferir ao seu irmão, você deve pensar. Amém? Ferir o que, meu irmão? Ferir a consciência do seu irmão. Amém? Não só ferir o corpo. Se chegar ao ponto de ferir o corpo é porque você está sem domínio próprio. Você está querendo bater no outro. Estão entendendo? Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Vamos lá. Pedi para vocês abrirem Romanos, né? Romanos 11. Romanos 6:11. Thaís, põe a NVB para a gente ler de maneira mais clara. Romanos 6:11. Portanto, considere-se mortos para o pecado, enquanto por outro lado estão vivos para... Quer dizer, essas coisas já não faz mais parte da minha vida. Essa maneira de viver, essa maneira de pensar já não faz mais parte de mim. A ira, o ódio, a mágoa, essas coisas não faz mais parte de mim. Põe o próximo, Thaís, por favor. Não deixem que o pecado controle o seu corpo mortal e cedam aos seus desejos pecaminosos. Então quem tem o domínio próprio, controla o seu próprio corpo. Ele não pega o seu corpo que foi feito por Deus e faz para ser um instrumento de pecado. Por exemplo, quando uma pessoa pega uma arma e tira a vida de outra pessoa, ela foi a arma só que tirou a vida da pessoa, sim ou não? A arma é um instrumento construído. Mas se não tiver um corpo, uma pessoa, e usar aquilo ali, não vai acontecer? Vocês estão entendendo? Estou dando exemplo aqui de arma porque é algo que machuca diretamente. Vocês estão entendendo? Para ficar claro. Glória a Deus. Amém? Então quando você não usa o seu corpo para ser instrumento de dor, de dano. E quando você não faz mal ao seu próprio, tem um pecado na Bíblia que é específico para o corpo, que é o pecado de imoralidade sexual. Esse pecado, a Bíblia fala que você faz dano contra o seu próprio corpo. Amém? Põe o próximo, Thaís, por favor. Não deixem que nenhuma parte dos seus corpos sejam instrumentos de injustiça. Antes, entreguem-se inteiramente a Deus, corpo, alma e espírito. Pois vocês voltaram da morte para a vida. Lembra, a gente estava morto em Adão, mas agora a gente está vivo em Cristo Jesus. Portanto, sejam instrumentos de justiça nas mãos de Deus. Deixe Deus usar o seu corpo, deixe Deus usar você para fazer o bem, para você e para as pessoas ao seu redor. Glória a Deus. Amém? Põe o 14 daí. Nunca mais o pecado deverá voltar a dominar vocês. Se você anda pelo Espírito, se você anda debaixo da graça de Deus, você pode até vir a errar, falhar. Porque a Bíblia fala que você está sendo aperfeiçoado segundo os parâmetros e a perspectiva de Deus. Então você, em alguns aspectos, você não vai ser 100%, mas você está caminhando para aquilo. Amém?
Só que ele está dizendo, não volte mais para a vida velha. Não volte mais pelo modo de pensar antigo. Não volte mais, não deixe mais. Não se coloque você mesmo debaixo do domínio do pecado. Porque agora Deus te deu poder para viver sobre ele. Glória a Deus. Estão entendendo? Pois agora vocês não estão mais debaixo da lei, tá vendo? Mas livres sob a graça de Deus. Fala assim, se eu pecar, eu tenho a Deus que me perdoa. Mas o que a Bíblia está falando para que você não viva mais de maneira intencional, sabendo que aquilo desagrada a Deus. Vocês estão entendendo, né? Glória a Deus. Vou bem rápido aqui porque é bastante texto. Ó, então o domínio sobre o P. Se você deixar Deus desenvolver o domínio próprio sobre você, é o Espírito Santo que faz em você. Igreja, tudo isso daqui depende do Espírito. É à medida que você vai tendo comunhão com Ele, que você vai fugindo dessas coisas. E Ele vai te capacitando a viver sobre elas. Amém? Glória a Deus. Então, ó, o domínio sobre o pecado. A segunda parte aqui, ó. O domínio sobre a sua mente, seus pensamentos e sobre as suas palavras. Quando você tem o Espírito Santo, quando uma pessoa não tem o Espírito Santo, ela não consegue dominar sobre a sua própria mente. Ela não consegue dominar sobre os seus pensamentos e nem sobre o que ela fala. Ela fala o que vem na cabeça. Ela fala o que dá no coração, ela fala o que eu estou sentindo. Não, eu sou verdadeiro mesmo, eu falo o que penso e é desse jeito. Essa pessoa tem domínio próprio, sim ou não? Não. Estão entendendo? Glória a Deus. Ó, primeiro versículo aqui, a gente vai falar sobre a mente. Romanos 12, 2. Esse versículo que vocês estão, né, acostumados com ele. Romanos, capítulo 12, versículo 2. O dominar sobre a mente. A única maneira de você dominar sobre sua própria mente é por meio da palavra de igreja. Isso daqui daria uns dias a gente conversando, mas eu vou resumir de maneira simples. A maneira que o diabo usa para controlar a vida da pessoa é através da sua mente. Amém? A Bíblia fala que ele é o pai da mim. Tudo que você vai fazer antes, você faz o quê? Para vir aqui na igreja, você fez o que antes? Você pensou sim ou não? Vou aí? Igreja. Então antes de você ter uma vontade, você pensa. Mas se você tem uma emoção, você pensou. Glória a Deus. A Bíblia fala que quando estava Eva e Adão ali, melhor dizendo, estava Adão e a serpente, Eva e a serpente começa a falar para Eva, e a Eva começa a ouvir o que a serpente estava falando. De repente ela olha para a mesma árvore que Deus falou para não comer, e ela fala, nossa, mas é verdade, ela tem uma aparência boa. Porque a mente dela foi influenciada pelas palavras da serpente. Então fala assim, submetendo a minha mente à palavra de Deus. O que é submeter? É pegar as suas decisões, os seus pensamentos e colocar o parâmetro, balizar. Se está de acordo com a palavra de... Glória a Deus. Romanos 12, 2, ó. Não... Pode pôr o nível aí, Thaís. Pode deixar essa, ó. Não imitem... Não tem problema. Não se amoldem aos padrões deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de... Então, como você experimenta a vontade de Deus na sua vida? Transformando a sua mente. O seu modo de pensar. Igreja, se você faz isso, metade dos seus problemas, humanamente falando, é resolvido. E se você sofre por alguma coisa, você sabe pelo que você está sofrendo, porque você se torna consciente da vontade de Deus. Amém? E os demônios também. Eu diria que muitos dos demônios, a sua grande maioria perde, todos, né? A Bíblia diz em 1 João, todos os demônios perdem o controle, o domínio sobre a sua vida, porque ele não tem mais acesso a você. Glória a Deus. Amém? Por isso que eu falei para esse assunto aqui, é bem grande. Basicamente, quando você transforma a sua mente, a todas as portas é fechada. Corre lá agora, Provérbios 18. Quero ver se vocês estão bom de Bíblia, hein? Vamos lá, corre lá, Provérbios 18. Agora a gente vai falar dos pensamentos. Tem a sua mente e tem aquilo que passa na sua mente, que são os seus pensamentos. Provérbios 19, 18. Provérbios 19, 18. Falei errado, igreja. Provérbios 19, 8. 19, 8, Thaís, por favor. Provérbios 19, 8. Glória a Deus. Quem obtém a sabedoria, ama-se a si. Quem tem sabedoria, está fazendo bem para si. Quem acalenta o entendimento, prospera. Quer dizer, se você tiver a sabedoria, que vem por meio da palavra de Deus, aquilo que você empreender a fazer vai dar certo. Porque você já vai ter pensado antes, segundo a palavra de Deus. Então é impossível dar errado. Glória a Deus.
que você está sabendo o que você está plantando. Então você sabe o que você vai Colher. Amém? Corre lá. Provérbios agora no capítulo 3, no versículo 13. Quero ver se vocês estão bom de Bíblia aí, hein? Meu pai fala que eu dou moleza para vocês não lerem a Bíblia, eu quero ver agora. Provérbios 3, 13. Quem guarda a sua boca, olha, já está falando da boca agora, hein? Quem guarda a sua boca, guarda a sua vida. Mas quem fala demais acaba se arruinando. Então quando você tem a mente dominada pela palavra de Deus e a sabedoria, você vai pensar 2 vezes antes de falar alguma coisa. Eu não vou ler, mas em Provérbios diz que a vida e a morte está na língua. Então do que o homem fartará o seu ventre? Daquilo que sai da sua boca. Glória a Deus. Amém? Põe o próximo verso, Thaís. Não, põe o verso 17 agora. 3:17. 3:17. Não, 3:17. Provérbios 3:17. Provérbios 3:17. Ali está 13. Agora. Ó. Os caminhos da sabedoria são caminhos e todas as suas veredas são de paz. Então quando você adquire a sabedoria de Deus, que vem da palavra, você tem paz na sua mente e no seu coração, mesmo que esteja o mundo se acabando ao seu redor. Porque você sabe que por meio da sabedoria de Deus, Deus vai te guiar. Põe o próximo, Thaís. A sabedoria é a árvore que dá vida, e a quem abraça, a quem a ela se apega será abençoado, quer dizer, será bem-aventurado. Põe o próximo, Thaís. Não, agora vai em Filipenses, a gente vai mais. Filipenses 4:8. Versículo, igreja, versículo. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Filipenses 4:8. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo excelente ou digno de louvor, nessas coisas pensai. O que ele está falando aqui nesse versículo? Filipenses 4:8. Encha a sua mente, os seus pensamentos de bons pensar. Em vez de você pensar o ódio, a raiva, a inveja contra o seu irmão, pense nas coisas do alto, pense nas coisas de Deus. Pense em tudo aquilo que é puro, tudo que é correto, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Pense nisso. Amém? Glória a Deus. Encha os seus pensamentos com esses pensamentos. Fala assim, essa parte Deus não vai fazer. A parte de encher seus pensamentos, a parte de conhecer a palavra é a parte que Deus não faz. Isso é eu e você. Amém? Thaís, coloca Salmos. Vocês abrem Tiago, igreja. Abrem Tiago. Tiago 3, você, igreja, abre em Tiago 3. Thaís, coloca Salmos 13. Perdão, Salmos 19, 13. A igreja abre em Tiago. Ó, também guarde o teu servo dos pecados intencionais, que eles não me dominem, então serei íntegro e inocente em transgressões. Está falando do domínio. Senhor, não me deixa ser dominado pelo pecado. Põe o próximo versículo, Thaís, por favor. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração, que aquilo que eu fale e aquilo que eu pense, olha isso, igreja, que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração seja agradável a ti, Senhor, minha rocha e meu resgate. Talvez as pessoas possam olhar para você e falar, nossa, mas você só pensa pelo lado bom, você só fala coisa boa. Por quê? Porque a meditação do seu coração e as palavras que saem da sua boca é para agradar a Deus e não as pessoas. Glória a Deus. Fala assim, vou pensar antes de falar se aquela palavra agradaria a Deus. Tá vendo? Ó? As meditações da minha, as palavras da minha boca e as meditações do meu coração. Glória a Deus. Tiago agora. Eita, Tiago 3:9. Ó, isso que se eu tivesse anotado a 7 aqui, nós não ia ter tempo, hein? Tiago 3:9. Vem no culto de Santa Ceia, hein? Próximo domingo, Santa Ceia. Tiago 3:9. Com a língua bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feito à imagem e semelhança de Deus. A gente aprendeu no começo da palavra que o homem é feito à imagem e semelhança de... Quando você está xingando o seu irmão, você está xingando e ofendendo diretamente o próprio, porque Deus é o Criador.
Verso 10. Olha como exemplo simples, igreja. A Bíblia dá. Da mesma forma, da boca procede bênção e mal de meus irmãos. Não pode ser assim. Quer dizer, não deixe palavras malignas sair da sua boca. Verso 11. Acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Quer dizer, da sua boca sai palavras de maldição e palavras de bênção ao mesmo tempo? Como assim? A mesma boca que você usa para bendizer a Deus é a mesma boca que você usa para xingar o seu irmão? Alguma coisa está errada. Verso 12. Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitona ou uma videira produzir figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não produzirá doce. Está entendendo? Que da sua boca. Não, mas o pau está quebrando, o mundo está se acabando. O que você faz? Tem o domínio, pense, medite e depois fale. A Bíblia fala que o tolo, quando fica quieto, se passa por sábio. Então pense, medite, para depois porque a palavra depois que sai, não tem como voltar mais para dentro. Já foi. Vocês estão entendendo? Fala assim no começo. É um pouco difícil, assim, não? Ainda mais para as pessoas que já falam o que vai sentindo, o que vai pensando. Mas com a ajuda do Espírito Santo, você vai se dominando a si. Glória a Deus. A Bíblia fala que as boas palavras são cura para o corpo, cura para os ossos. Qual de vocês se sente bem ao ouvir a palavra de Deus? É tão bom que até dorme. Sim ou não? Dorme ou não dorme? Eu já estive sentado aí, igreja. Você fica em paz. Você sente a presença de Deus. Glória a Deus. Mas não é para dormir, não. Amém? Fala assim, as boas palavras são saudáveis. Vou ler a última parte aqui, ó. A gente falou sobre o domínio do pecado, dominar sobre o pecado, eu acredito que essa parte mais importante, dominar sobre os seus pensamentos, sobre aquilo que medita o seu coração e sobre aquilo que você fala. E a última coisa, não se deixe dominar pelas circunstâncias difíceis. Amém? Fala assim, não vou me deixar ser dominado pelas circunstâncias difíceis. Sabe quando acontece aquilo que foge do seu controle, acontece aquilo que foge? Em vez de você sair tomando atitude desesperado, o que você deve fazer? Tem um domínio. Vou dar um exemplo para vocês. Estava Jesus no barco e os apóstolos. Jesus estava dormindo porque estava cansado. Jesus era um homem. E os apóstolos, quando viu aquele mar se agitado, aquela coisa gigante, eles ficou desespero. Não, agora ferrou, vai acabar, vou morrer. O que Jesus fez? Jesus levantou e disse, homens de pequena. A Bíblia fala que ele estende a mão e repreende. Vocês estão entendendo? Se você se desesperar no momento da circunstância, você não vai conseguir ouvir a voz de Deus. E sem a voz de Deus, você vai agir por você mesmo. Então você não vai saber o que fazer. Glória a Deus. Amém? Filipenses 4:7, Thaís. Corre, varão. Filipenses 4:7. Por favor. E a paz de Deus. Perdão, coloca o 4. 4:4. A gente vai até o 7. Filipenses 4:4. E alegrem-se sempre no Senhor. E digo de novo, alegrem-se. Na Bíblia de vocês está escrito regozijai-vos. De novo, outra vez, regozijai-vos. Quer dizer, vou me alegrar. Fala assim, vou me alegrar. Mesmo em meio a circunstâncias difíceis. Põe o próximo, Thaís. Sejam a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está você. Que o amor transpareça em você. Põe o próximo. Não andem ansiosos por coisa antes, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ações de graça, apresente os seus pedidos a... Então, antes de você se desesperar e sair fazendo coisa do seu jeito, pare, tenha domínio sobre você mesmo. Talvez você não controle a situação, mas você controla você. E ore, e fale com Deus. Põe o próximo texto, por favor. Agora sim. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o seu coração e a sua mente. Glória a Deus. Você vai tomar uma atitude segundo a vontade e a palavra de... E você vai saber o resultado. Vai ser um bom resultado. Porque você orou, você falou com Deus antes, você ouviu. Para depois falar. Para depois ter uma atitude. Glória a Deus. Amém. Por último versículo, Thaís. 1 Tessalonicenses 5:18. Eu acredito que essa daqui é uma das coisas que faz você vencer as circunstâncias difíceis, Deem graça em todas as circunstâncias. Fala assim, vou dar graça
em todas. Só quando você está alegre, sim ou não? Só quando está tudo dando certo, sim ou não? Deem graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus em vocês, em nosso Senhor Jesus. Então fala assim, alegria em meio às circunstâncias. Igor, como que eu posso ficar alegre se o mundo está desabando? Tudo que você precisa é vir até a presença de Deus. Lá no seu problema, lá naquilo que está acontecendo, se você ficar com a sua mente na situação, você não vai encontrar alegria nem paz. Mas se você começar a meditar, se a meditação do seu coração se tornar a palavra do Senhor, você vai encontrar a paz. Glória a Deus. Amém? Feche os seus olhos agora aí, sentadinho. Coloque a mão sobre o seu coração. Eu quero que com seus olhos fechados você ore agora, pedindo ao Espírito Santo. Fala assim, Espírito Santo, me dá o domínio próprio. Espírito Santo, me ajuda a pensar as suas palavras, a meditar antes de falar qualquer palavra, antes de tomar qualquer atitude. Peça para o Espírito Santo fortalecer o seu coração. Fala, Espírito Santo, eu quero andar em domínio. Espírito Santo, me ajuda a dominar a mim mesmo. Desenvolve, amadurece, desabrocha isso em meu coração, Espírito Santo. Com seus olhos fechados, continue orando. Fale para o Espírito Santo que você quer que a presença dele governe e domine o seu corpo, o seu ser, os seus pensamentos. Você não vai mais agir por impulso, você não vai mais agir com as palavras que vêm na sua mente, você vai andar em domínio sobre as circunstâncias, sobre a sua vida pessoal. Quando você anda em domínio, igreja, os demônios não têm mais poder sobre a sua vida. Os demônios sabem que você tem autoridade. Os demônios sabem que você tem autoridade. Feche os seus olhos. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Hoje você vai sair daqui cheio da presença do Espírito. Quando você pisar na sua casa, essa paz sobrenatural vai chegar com você. Seja cheio do Espírito. Você vai começar a sentir vindo sobre você o fogo do Espírito.
Você vai começar a sentir vindo sobre você um arrepio, uma paz. É o poder de Cristo, é a unção do Espírito. Você vai começar a vir, sentindo vindo sobre você a presença do Espírito. Uma vontade de perdoar as pessoas, uma vontade de amar aqueles que vos maldizem, uma vontade de fazer o bem àquele que vos persegue. É o Espírito Santo. Entrega a sua adoração agora, entrega a sua adoração. É santo, santo, poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Se coloca de pé, com seus olhos fechados. Digno de louvor. Feche os seus olhos. Você tem uma oportunidade única hoje aqui de, em meio aos seus problemas, em meio às suas tristezas e tribulações, entregar a Deus uma adoração sincera. Quando você estiver lá no céu, você não vai ter essa mesma chance. Lá no céu não tem tristeza, lá no céu não tem dor, não tem aflição. Mas aqui na terra, em meio à dor, em meio à tribulação, você tem a oportunidade de entregar a Deus uma adoração pura que provém do seu coração. Por isso, feche os seus olhos nesse instante. Não pense na sua casa, não pense na sua família, não pense nas pessoas que estão ao seu lado, não pense na igreja. Pense somente em Jesus aqui agora. Pense somente nele. Pense somente em Jesus agora. Não pense em ninguém nem nada. Minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar.
Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim, fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Cante de todo o seu coração, cante de todo o seu coração. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Eu sei que tu és fiel. Entregue a Ele a adoração do seu coração. Tu és fiel, Senhor. Eu sei que tu és fiel. Oh, Espírito Santo. E ainda que eu não mereça, nenhum de nós merecemos, assim, fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Você está cheio do Espírito. Essa paz, essa leveza, essa sensação que parece que você vai voar. É a presença do Espírito. Oh, Espírito Santo, obrigado, Senhor. Obrigado pela sua presença. Obrigado pelo seu infinito amor, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Glória a Deus, igreja. Amém. Glória a Deus.